Olá, está no ar o programa Opinião. O tema de hoje é a autonomia do Banco Central. Eu converso com o professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Ricardo Moreira. Ele é doutor em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente coordena o programa de mestrado da área na UFES. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Ricardo, então, para a gente começar a entender essa questão da autonomia do Banco Central, vamos começar do básico, Sim. né? Delimitando o funcionamento dele, como que ocorre, quais são as funções do Banco Central? Bem, a principal função do Banco Central é entregar ao cidadão a estabilidade de preços ao longo do tempo. Na verdade, o Banco Central é uma agência da União, é uma autoridade monetária, um órgão do Estado brasileiro e tem como principal finalidade garantir ao cidadão que os preços se comportem de forma equilibrada ao longo do tempo. E o Banco Central é recente, né? Ele tem 50 anos de existência, foi criado em 64. Quem cuidava dessa questão da estabilidade do preço antes dele ser criado? Tinha algum órgão específico para isso? Como é que era? O Banco Central, ele no Brasil, na verdade tem uma história de busca pela estabilidade de preços que nós podemos considerar recente, tá? Na verdade, nós poderíamos pontuar o ano de 1999 como sendo um marco para a política monetária no Brasil, porque foi o ano em que o regime de metas de inflação ele foi introduzido no país. No início do século XX, na verdade, as funções do Banco Central, que hoje são centralizadas no atual Banco Central, eram, de certa forma, desempenhadas de uma maneira descoordenada por órgãos múltiplos do governo federal. Por muitos anos, por exemplo, o próprio Banco do Brasil desempenhou algumas funções do Banco Central. E você comentou que essa questão da estabilidade do preço começou a ser a meta agora, mais Sim, recente a ainda, partir né? de 1999. E ele foi criado, então, com que objetivo? Assim? Basicamente, a ideia do regime de metas de inflação é dar ao Banco Central mais autonomia operacional para que a taxa básica de juros ela seja gerida e ajustada ao longo do tempo com o objetivo de garantir a estabilidade da taxa de inflação. Então, hoje no Brasil, nós temos uma meta de inflação que está em 4,5%, medida pelo IPCA, que é um índice de preços ao consumidor amplo, calculado pelo IBGE. Então, a ideia do regime de metas de inflação é dar mais eficiência a este processo de busca pela estabilidade, porque ao anunciar uma meta de inflação, isto, em tese, favoreceria um processo de ancoragem de expectativas dos agentes, das empresas, dando mais previsibilidade aos indivíduos, às empresas na economia. Então, a gente pode falar que ele é o responsável por controlar essa questão da inflação, de ela não subir demais, ou não? Sim, é um arcabouço institucional que teve como objetivo garantir esta estabilidade da taxa de inflação. Muito embora isso não tenha sido observado nos últimos anos, se nós olharmos hoje para a inflação no Brasil, nós vamos perceber que ela se encontra persistentemente batendo no que nós chamamos lá no teto da meta. Hoje a inflação pelo IPCA acumulada em 12 meses está em 6,6%, ou seja, acima da meta de inflação. Então, para muitos analistas, isso seria um sinal de que hoje o nosso Banco Central não está desempenhando bem as suas funções no que tange à estabilidade de preços. Mas nós poderíamos ressaltar também que o Banco Central ele tem uma outra função muito importante, que é a de regulação do sistema bancário. Então, é ele o responsável, por exemplo, no sentido de supervisionar, monitorar os bancos privados e públicos, para que nós, cidadãos e consumidores, não sejamos expostos a riscos financeiros. Então, ele exerce um tipo de fiscalização sobre os bancos? Sem dúvida. E se o consumidor, por exemplo, o correntista, ele está não sei, tá insatisfeito com algum serviço do banco, ele pode reclamar com o Banco Central? Como que funciona essa questão? Ou não? Aí o Banco Central não... Não, num primeiro momento, o consumidor ou o correntista, se ele se sentir prejudicado por qualquer tipo de prática bancária que exista, ele deve imediatamente buscar o seu banco, né, conversar diretamente com o gerente do seu banco, e não havendo ali uma resolução, ele pode buscar
as instâncias responsáveis para garantir o direito do consumidor acima de tudo. O Banco Central ele seria uma última, digamos, instância para resolver um tipo de conflito como esse. E o Banco Central ele está em vínculo, você falou que ele é organizado, gerido pelo governo federal. Ele está linkado a algum órgão, por exemplo, o Conselho Monetário? Sim, Nacional? o Conselho Monetário Nacional, ele, na verdade, é responsável pela normatização, por toda a normatização do sistema financeiro nacional. O Banco Central digamos, é aquele que executa essas normas para garantir a estabilidade desse sistema financeiro. O Banco Central, como eu disse no início, ele é um órgão da União. Então, ele é um órgão do Estado brasileiro, e, por definição, tem como função garantir um bem-estar através de estabilidade de preços ao cidadão, ao contribuinte, ao cidadão brasileiro, no Brasil. E quem que escolhe o presidente do Banco Central? Quem que coloca? Muito bem, então hoje o presidente do Banco Central ele é nomeado pelo presidente da República. Então nós temos no Brasil uma situação em que a presidência do Banco Central, ela de certa forma está vinculada ao mandato do Executivo Federal. Então, no que diz respeito ao processo de elegibilidade no Banco Central, nós não temos ainda autonomia para o Banco Central. Alguns países avançaram nesse sentido, fazendo com que os presidentes do Banco Central, dos seus respectivos bancos centrais, tenham mais autonomia, sejam eleitos por um processo não vinculado à presidência da República, o que garantiria, em tese, uma proteção contra pressões políticas ou interferências políticas no processo. E dá um exemplo, por favor, como que seria feito em alguns lugares, em outros lugares do mundo, assim, essa questão? Como que poderia ser feita essa escolha? Sim. Então, um exemplo seria nós termos um presidente do Banco Central que seja eleito por uma espécie de colegiado. Tá? Nesse colegiado, o presidente da República ele teria também voto, mas nós poderíamos também dar voto aos diretores da instituição, que têm mandatos próprios e fixos também, como hoje acontece nos Estados Unidos. Os diretores do Banco Central norte-americano têm mandatos de 14 anos, mandatos fixos. Isso dá alguma autonomia também no processo de política monetária. E um presidente não pode tirar ele do Banco Central, por exemplo, não quando dá de troca forma de poder. arbitrária, não de forma arbitrária, porque o mandato do presidente no Banco Central norte-americano ele é fixo também, ele tem 4 anos e o presidente não pode ser exonerado do cargo de forma discricionária, arbitrária. Então, ele precisa, essa exoneração, eventual exoneração, ela deve ser justificada. Por exemplo, no caso do presidente do Fed, o Banco Central norte-americano, não seguir as normas estabelecidas ou não alcançar os objetivos do seu mandato. Então, no Banco Central brasileiro, isso poderia ser feito da seguinte forma. Um mandato fixo para o presidente do Banco Central, de 4 ou 6 anos. Isso faria basicamente o seguinte, que o novo presidente da República não seria ele quem nomearia, na verdade ele herdaria um presidente do Banco Central que tem um mandato fixo, mas isso não significa que o Banco Central deixaria de prestar contas à população brasileira, ao Congresso, por exemplo. Apenas nós daríamos ao processo de presidência do Banco Central uma espécie de autonomia e blindagem contra pressões políticas. É o que nós chamamos de autonomia eletiva e que se confunde com o conceito de independência do Banco Central. E aí, no segundo bloco eu quero voltar mais nessa questão da independência. Agora, só para delimitar mesmo essa questão do funcionamento, o Conselho Monetário Nacional define algumas diretrizes e o Banco Central executa, né? Seria assim. E como é formado o Conselho Monetário? Bem, o Conselho Monetário Nacional, a principal pessoa no Conselho Monetário Nacional é o ministro da Fazenda.
Ele na verdade ocupa o cargo de presidente do Conselho Monetário Nacional junto com o presidente do Banco Central. Então ele está lá... Esses cargos acabam se confundindo também, tá, no Brasil. O Conselho Monetário Nacional, ele geralmente não faz parte dos noticiários no debate sobre política monetária, justamente por ser um órgão normativo. Não é ele quem executa a política monetária. O Banco Central é este órgão executivo. E o Banco Central, ele pode, a gente falou um pouco sobre bancos em geral, ele pode Sim. emprestar dinheiro para os bancos? Sim, sim. Esta é uma das funções também do Banco Central, mas uma função que é, digamos, exercida em casos transitórios, isolados, quando algum banco, seja público ou privado, ele tem dificuldades financeiras para o fechamento das suas obrigações, e aí o Banco Central ele pode fazer um empréstimo que nós chamamos de empréstimo de liquidez ou de redesconto. Empréstimo de redesconto são estes adiantamentos do Banco Central para bancos que estejam com dificuldade. É uma forma de garantir a saúde do sistema bancário como um todo. Evitar uma crise financeira. Isso, e desempenhando essa função, ele se faz banco dos bancos. Então, o Banco Central também é conhecido como o banco dos bancos. E o Banco Central, ele também exerce a função de garantir, por exemplo, que o dinheiro dos correntistas, dos consumidores, né, de todo mundo, dos cidadãos brasileiros, estejam na conta mesmo, de verdade? Existe uma questão dessa? De certa forma, sim. De maneira indireta, o Banco Central ele desempenha instrumentos, ele possui instrumentos de política monetária que vão garantir esse lastro das nossas contas correntes. Tá? Nós temos o instrumento de depósito compulsório, o próprio instrumento de taxa básica de juros também, de certa forma, pode desestimular os bancos a se exporem a posições de muito risco, tá? E impedindo que haja processos que nós vimos em muitos países, até mesmo recentemente, que são processos, por exemplo, de corrida bancária, né? Quando os consumidores, os correntistas, perdem a confiança nos seus bancos. Agora, no Brasil, nós não temos esse tipo de problema. No que diz respeito à regulação bancária, o Brasil hoje, ele, inclusive, está numa posição muito confortável. Tá? Neste quesito de regulação bancária, nós não temos problemas expressivos no Brasil. Acontecem, muitas vezes, formas isoladas, algumas instituições financeiras que têm algum tipo de problema, mas isso não contamina o sistema como um todo. E só mais uma questão, assim, na dúvida da função do Banco Central. Ele também é responsável por educar a população financeiramente? Por exemplo, muita gente gosta de guardar moedinhas nos cofrinhos, e isso prejudica, né, a circulação do comércio e tudo. Sim. Ele tem essa função? Sim, o Banco Central, em muitos países, tem essa tradição de, por exemplo, ofertar cursos para o cidadão, para os estudantes, desde o ensino na primeira idade, enfim. No Brasil, o nosso Banco Central tem, nos últimos anos, feito esse tipo também de atividade com o objetivo de educar a população brasileira em termos financeiros. Então, de certa forma, o brasileiro ele ainda não tem uma educação financeira consolidada. Tá? Isso não devido à falta de escolaridade, não é esta a questão, mas é porque se nós pararmos para refletir, a estabilidade de preços no Brasil é recente. Nós estamos hoje completando, neste ano, 20 anos do Plano Real. Então, apenas 20 anos de estabilidade de preços a partir do real. Então, nós ainda estamos, digamos, consolidando essa consciência, a importância da poupança, a importância de valorizar a moeda nacional. Então, são princípios que o Banco Central do Brasil ele tenta disseminar na população. Ok, Ricardo, eu vou pedir um tempinho, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas a gente já volta com o programa Opinião, não saia daí.
De volta com o programa Opinião, eu converso sobre a autonomia do Banco Central com o professor de Economia da UFES, Ricardo Moreira. Ricardo, no primeiro bloco você colocou alguns pontos em relação à autonomia, como, por exemplo, a escolha do presidente do Banco Central, como que isso influenciaria. Mas o que ia acontecer na prática, assim, para a vida da população, se o Banco Central tivesse uma plena autonomia, desculpa? Quais seriam as mudanças? Eu acredito que a principal mudança seria do ponto de vista da eficiência da política monetária. Então, por exemplo, o que vale para as empresas estatais, para as agências de regulação, no que diz respeito à necessidade de autonomia de gestão, também vale, e talvez numa medida maior, para o Banco Central, já que o Banco Central é responsável pela gestão de um ativo fundamental na nossa vida, que é a moeda nacional, o real. Então, basicamente, significaria que o presidente do Banco Central ele teria, digamos, um elemento a mais que lhe daria autonomia, liberdade, tá, nesse sentido, para praticar a política monetária sem interesses políticos que estejam influenciando. Então, esta é a questão. A ideia de independência do Banco Central não significa, por exemplo, a ideia de um quarto poder, né? Independência ele não estaria totalmente de forma desvinculado alguma. do governo. De forma alguma. O Banco Central continuaria sendo o que é, um órgão público, um órgão da União. A única diferença é que ele teria a autonomia que me referi, autonomia eletiva. Então, o presidente do Banco Central, ele teria um mandato fixo, não podendo ser exonerado por motivos políticos, e não coincidente esse mandato com os mandatos do Executivo Federal. Então, isso daria à instituição, digamos, uma blindagem contra motivações políticas. A questão básica é a seguinte: muitas vezes para o consumidor não é interessante saber que a taxa de juros na economia está aumentando, né? Nenhum de nós gosta de ouvir uma notícia de que os juros cresceram. Mas para o Banco Central, aquela medida é necessária para garantir a toda a população, no longo prazo, uma estabilidade da taxa de inflação. E nós precisamos entender que os mais beneficiados com esta estabilidade de preços é justamente o cidadão com menor nível de renda. Porque aí os preços não variam tanto, Sem né? Ele dúvida. consegue comprar o que ele já comprava antes com o mesmo valor, Isso, né? sem dúvida. E você citou a questão da independência. Quais são as principais, assim, as diferenças pontuais entre autonomia e independência? Então, a diferença, na verdade, ela não é tão expressiva do ponto de vista, digamos, operacional quanto se pensa. Tá? Na prática, o Banco Central ele continuaria com as mesmas funções que tem hoje e os mesmos instrumentos. A única diferença é que ele teria mais liberdade, autonomia operacional para fazer a política monetária. Então, por exemplo, hoje o Brasil ele segue o regime de metas de inflação, como mencionei. Em tese, lá no decreto federal de 99, que criou o regime de metas de inflação, está estabelecido pelo decreto a autonomia operacional do Banco Central. No entanto, para muitos analistas, o Banco Central nos últimos anos tem perdido esta autonomia por uma suposta interferência política. Tá? A autonomia eletiva, que nós chamamos também de independência do Banco Central, a palavra independência muitas vezes gera confusões, mas é uma autonomia adicional, uma autonomia eletiva, garantiria também a autonomia operacional, porque o presidente do Banco Central teria seu mandato não dependente de um novo presidente ou de vontades, seja de um indivíduo que assuma a presidência, seja de partidos que estejam também, digamos, com interesses particulares. Você pontuou essa questão da pressão política e teriam pontos negativos em relação à autonomia ou à independência? Então, existem estudos empíricos a partir do final dos anos 80 e mais precisamente
nos anos 90 que tentaram testar, estimar os impactos em termos de performance econômica para os países que adotaram mais ou menos independência dos seus bancos centrais. Então, hoje, digamos, há um consenso fundamentado em trabalhos empíricos que os países que tiveram mais independência dos seus respectivos bancos centrais tiveram, no longo prazo, menores taxas de inflação. Embora o crescimento econômico não seja afetado nem do ponto de vista positivo nem negativo. Agora, ao garantir menores taxas de inflação, no final das contas, a população é a grande beneficiada. Então, com base nos trabalhos empíricos que foram feitos no campo da economia, nós não podemos indicar prejuízos para a população. Ricardo, e a autonomia do Banco Central traria algum impacto sobre a questão da taxa de câmbio? Porque o Banco Central é responsável, né? Sim. Então, hoje a questão da taxa de câmbio é uma outra questão que, digamos, demandaria um outro programa, inclusive, porque é uma questão muito complexa e ampla. Mas, digamos que, do ponto de vista formal, o Brasil tem um mercado flutuante para o câmbio. Significa que o câmbio é determinado todos os dias pelo mercado financeiro, pelo mercado cambial. Mas, na prática, nós sabemos que o Banco Central ele tem feito intervenções quase diárias para manter a taxa de câmbio dentro de alguns limites. Muito bem. A independência do Banco Central não teria um impacto, digamos, na taxa de câmbio necessariamente. Tá? Na verdade, a questão da taxa de câmbio, no longo prazo, ela poderia, inclusive, caminhar para um nível mais competitivo para o Brasil, ou seja, uma taxa de câmbio, em termos reais, mais depreciada, que nós chamamos, dado que esta independência do Banco Central poderia garantir uma redução da inflação no longo prazo. E com esta redução da inflação, os juros também seriam menores ao longo do tempo no Brasil, o que favorece um câmbio maior, atrativo para a indústria, atrativo para as nossas exportações. Então, a autonomia também influenciaria na questão da definição da taxa básica de juros, por exemplo? A autonomia, a autonomia do Banco Central também influenciaria na questão das taxas de juros, assim, para o consumidor? No longo prazo, a questão é a seguinte, é que um país que tenha uma menor taxa de inflação garante ao consumidor uma menor taxa de juros. Não há como hoje no Brasil nós termos taxas de juros que nós desejaríamos, porque a taxa de inflação, como eu disse, ela está persistentemente na casa dos 6,6%, uma taxa de inflação, digamos, que tem gerado incômodo no cidadão, quando ele vai ao supermercado, enfim. E com uma taxa de inflação como esta, se o Banco Central ele reduzir a todo custo a taxa de juros, nós vamos ter mais inflação. Ok. E existe um consenso nessa questão da autonomia? Os economistas, né, na sua área, são todos a favor, então, da questão da autonomia? O que você pode falar pelo que você conhece? Não há um consenso. Na verdade, em economia, o consenso ele é uma exceção, talvez. Existem economistas que apontam para possíveis efeitos negativos, enfim. O principal ponto, muitas vezes colocado, é a situação possível em que um banco central independente atenda mais os interesses do mercado financeiro, certo? Agora, a grande questão é que não há embasamento empírico para este tipo de hipótese ou de tese. Como eu disse, os trabalhos empíricos, eles mostram que os países que tiveram um banco central mais independente entregaram aos seus cidadãos uma taxa de inflação menor. Tá? Então, se nós temos uma redução da taxa de inflação no longo prazo, isso é um benefício para o cidadão. Para o cidadão, desde o mais rico ao mais pobre. Ricardo, como o senhor citou, a inflação está muito ligada a essa questão do Banco Central, né? A meta da inflação, o senhor considera que ela
É uma meta aceitável? Alguns falam que deveriam aumentar, diminuir. Como que é essa questão da meta? Então, hoje para a situação brasileira, digamos, nesse momento, a meta de inflação ela não poderia reduzir, tá? Porque nós temos uma inflação que está acima da meta por muitos anos. Então, se nós reduzirmos a meta, esse desvio acaba aumentando, que força o Banco Central a aumentar mais os juros e prejudicar o crescimento econômico no Brasil, que já vai mal neste momento. Agora, a questão é nós criarmos as condições para que no longo prazo, e aí quando eu falo longo prazo, uma situação de 6 a 8 anos à frente, nós tenhamos uma meta de inflação menor. Então, os países considerados hoje desenvolvidos têm uma inflação ao longo de um prazo maior que está em torno de 2% ao ano. E eles hoje, conseguem se manter nessa meta? Sim, são países que conseguem estabilizar a taxa de inflação nesse patamar reduzido e estável ao longo do tempo. Agora, o Brasil teria que criar essas condições. Uma primeira condição seria resgatar a eficiência do regime de metas de inflação no país com a meta que nós temos. Então, o primeiro passo é garantir a meta que nós temos, que é de 4,5%, entregar este resultado para a população e gradualmente caminharmos para taxas de inflação menores. Ok, Ricardo, muito obrigada pela participação e por todas as informações trazidas. Eu que agradeço, obrigado. E o programa Opinião fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é tvales.es@gmail.com. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!